Shalom, shalom, bom dia, glória a Deus. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos na tua presença Louvamos. nesta manhã. Damos a ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nos faça, ó Pai querido, entender aquilo que está realmente no teu coração para o nosso dia. Existe um maná para hoje, existe um alimento específico para hoje que nós precisamos acessar, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos nos alimentar, ó Pai amado, daquilo que é reservado para nós hoje, porque nisso está a nossa força. Não é o alimento de ontem, e não queremos também, ó Pai amado, querer acessar o de amanhã, porque é hoje. Em nome de Jesus, nos alimenta hoje, nos traga a revelação para hoje. Em nome de Jesus Cristo, nos tira de todo ambiente de ansiedade, de desespero, desesperança, de lugares aonde nós não podemos fazer nada e queremos muitas vezes acessar esses lugares com a força do nosso braço e nos frustramos, estamos cansados, estamos sobrecarregados, porque estamos ultrapassando jurisdições. Nos dá entendimento, sabedoria, discernimento para que façamos aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nada mais que isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Amém, irmãos? O alimento de hoje. Não vai querer o de ontem, que não vai resolver para você, não. O de amanhã também, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Aleluia. Por que será que eu Amém? estou rindo, não? Em paz, que o Senhor nos acompanhe. Ai, meu Deus do céu. Jesus é bom. Ai, Glória a Deus. Vamos nessa. O que nós vamos. vamos ter para hoje aí? Ai, esse pastor Alexandre, só misericórdia, não é o microfone, Betinho. Ah, o microfone. Ah, Tá rindo do microfone. Não, na camiseta incomoda, na barba fica até bonitinha. não, fica bonitinho, mas meu pai falava que é de gosto, é regalo da Aquele vida. gosto é regalo da vida. Uns Então, gostam dos olhos, outros da remela. Então, bora. vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, amados. Exatamente, era os olhos e eu a remela. Vamos nessa. Ele não é a remela, é só o microfoninho Ah, na só o barba. microfoninho na barba. A escolha hoje foi ruim. Glória a Deus. Bora. Vai exato, amados. Vamos lá. Nós estamos no 8º a ser sentenciado. E eu não sei você, eu tenho crescido em felicidade, né? Diante da presença do Senhor, ainda que a batalha esteja muito acirrada, não é? Coisas parecem que você fala assim, mas será que não vai romper isso, não? Jesus, estamos há tanto tempo decididamente batalhando, mas ainda não chegou. O último adversário, com certeza, ele cairá diante dos nossos olhos, porque Deus é bom. E estamos invocando o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, se pedirmos o Espírito, por acaso ele não nos dará com abundância? Então, nós estamos pedindo o Espírito que revela Cristo. Então, com certeza, ele nos dará em abundância o Espírito da verdade, o Espírito da ressurreição e da vida, porque ele é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do Vaizata, que é um vento forte que promove a falta de fé. Vento que libera sons e a pessoa acaba naufragando. Então, quem foi atingido por esse vento? O irmão Pedro. Ele escutou o barulho do vento, que na verdade é um trono, né? Ele está debaixo do comando do trono de Leviatã. E ele tem uma manifestação aí nas forças do vento, nas coisas, nos fenômenos naturais mesmo, maremoto, e ventanias, tempestades, essas coisas, não é? E aí ele tira o nosso foco do Senhor e ele coloca o foco naquilo que é verdadeiramente a sua força. Então, o barulho do vento, a força do vento, quando assistimos aqueles filmes onde vai haver um furacão, uma tempestade, alguma coisa assim, faz aquele barulho característico. E, evidentemente, esse barulho, ele nos traz sensações de medo. Então, é um grito de guerra muito poderoso para abalar a nossa fé. Então, precisamos aprender a silenciar esse barulho, esse grito de guerra, que assim como Rabzaque fez com aquele rei, o rei Ezequias, que se colocou ali no muro, lá de Isaías 37, se eu não me engano, 36. Shalom, shalom, querida, bom dia. E ali ele estava lançando os seus gritos de guerra contra o povo. Aí uma das pessoas do nosso povo falou para eles, olha, não falam na nossa língua, o nosso povo vai ficar com medo. Ou seja, entregou de bandeja a nossa fraqueza ao adversário. Aí o Rabzaque, mais furiosamente ainda, mais afrontosamente, mais assintosamente, falou, agora que você falou isso, eu vou piorar o discurso.
Então, amados, entenda, não podemos mostrar a nossa fraqueza para o adversário. Não apresente teu posto fraco, aí tipo, tenha misericórdia de mim, eu sou fraquinho nessa área. Não faça isso, porque o adversário só vai crescer na tua cabeça. Um exemplo prático disso, não permita que o teu adversário veja você chorando, quando o intuito dele é te fazer chorar, não é? Então, por exemplo, as pessoas, quando começou a guerra, me lembro, é ovelha, isso mesmo. Quando começou a guerra na Ucrânia, as pessoas pegavam e postavam aquele monte de criancinha com lágrimas nos olhos, aquela coisa, para que Putin se compadecesse. Eu falava, Jesus, tenha misericórdia. Porque, verdadeiramente, o mal, ele dia do nosso sofrimento. Você colocar criancinha chorando para quem está fazendo uma guerra, não tem sentido. Então, não apele, rei, não apele, em nome de Jesus, para a misericórdia do teu adversário. Não entre nesses lugares de dar aquele prazer de te ver chorando. A irmã, você está falando isso por soberba? Não, estou falando isso por estratégia. Ele não pode perceber que está te atingindo. Assimile o golpe. Faça cara de paisagem. Não permita que ele perceba que nós estamos passando por um momento de fragilidade. Porque senão ele tripudia no nosso medo. Ele vai tentando, até ele nos ferir e a gente sente o golpe. Meu esposo fala, eu vou contar esse testemunho aqui. Meu esposo fala que lá na escola, que ele frequentava quando ele era jovenzinho, o povo falava da mãe, falava de todas as pessoas que estavam ao redor dele, da irmã, aqueles meninos, não é? Que gostam de mexer com a mãe um do outro e falar, sua mãe está lá não sei na onde, sua irmã é pá, tá, aquelas coisas. E nada disso afetava. Mas quando veio um menino e falou para ele, Narigudo. narigudo, ele percebeu que o golpe entrou. E aí o que ele fez? A partir disso, ele começou a tripudiar. Então, por quê? Porque, com certeza, o semblante do meu esposo descaiu naquele momento. O adversário falou, achei o ponto fraco. E aí ele tripudia. Então, guarde-se. Guarde-se demonstrar para o adversário que você está sentindo o golpe. Peça para Deus, faça o meu rosto duro como um seixo, pelo que não serei envergonhado. Foi assim que Jesus triunfou na cruz também. Isaías 50. Pelo que o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, fez o meu rosto duro como um seixo e eu não serei envergonhado. Está doendo? Está. Você pode até ter algumas manifestações, mas não permita o adversário perceber que aquilo lá está te golpeando a ponto de você sentir isso no coração. Em nome de Jesus. Essa é uma parte aí que estamos fazendo. E aí, são ventos. Falando dessa parte do nariz, essa época eu tinha uns 15 anos, e quando o Elder falou para mim narigudo, foi um golpe mesmo. Para mim foi como uma facada, uma flechada, eu senti demais aquilo. E eu traumatizei. E aí eu chegava na minha casa, na época na minha casa, aqueles armarinhos de banheiro, que tem um espelhinho aqui que abre, mais o espelho do meio. Então eu puxava o daqui e o daqui para tentar pegar o meu perfil ali no espelho para ver realmente se eu era e quão narigudo eu era. E constatando o fato, então eu comecei a ficar mais traumatizado ainda. E aí começaram as espinhas e espinhas grandes no nariz, e aí mais gente tirando sarro. E um aniversário que teve na minha casa, me chamaram de Pinóquio. Eu fui entrando nesse mundo de trauma com isso daí. Mas o importante é que quando eu comecei a namorar a Fátima, passado um tempo, ela me falou algo a respeito do nariz que me curou instantaneamente. Eu nunca mais tive nenhum problema com isso. Não era mesmo. Aquele espelho não Não era era de Deus. Mostrava tudo. Então, o importante é nós sabermos, existe cura. Porque o nariz era o mesmo. Eu não fiz plástica e nem farei. Então, eu sempre fui narigudo, desde os 15 anos. E eu tô com 55, mas dos 18 para frente, 19, quando eu comecei a namorar, e eu nem lembro o que ela me falou, mas que me curou instantaneamente, eu não tive mais problema com isso. Mesmo as pessoas tirando sarro, falando. Então, hoje, para mim, não significa nada. Mas sofri demais com isso. Sim. Então, existe um lugar de cura para você. Por mais que isso tenha te machucado, por mais que isso tenha te ferido em qualquer área da tua vida, existe um lugar de cura para você em Cristo, em nome de Jesus. É verdadeiro. Amém? Hoje o povo chama ele, né? Tem um irmão muito amado,
fala para ele assim, eita, lá vem o nariz, rei, nariz chega primeiro. Mas glória a Deus, isso não o abala. Amém? Hoje é motivo de brincadeira, sem ele estar fazendo aquelas brincadeiras que a gente faz como a gente fosse o palhaço de si mesmo, né? Para nos ferirmos mais ainda. E nós assumimos aquela coisa, ai, você viu meu cabelo? Aí a gente começa a se autodepreciar para que as pessoas não nos depreciem. A gente já toma a frente, que é para ficar tudo bem, com aquele sorriso no rosto, mas o coração sangrando, não é? Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre dessas mazelas tão terríveis. Ele nos ama. E o amor de Deus precisa ser colocado como um trono dentro do nosso coração. Deus é amor. Então, ele nos faz, ele permite que tenhamos determinadas fraquezas, para que essas fraquezas também sejam usadas a favor do reino dele. Porque podemos ser fracos, podemos estar, às vezes, debilitados em uma área, mas se fizermos a coisa certa, tudo isso será usado para a glória e honra dele. Amém? Nos sentirmos amados, apesar de. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. É o sim, não, né, irmã Regina? É o sim na boca e o não no coração. Isso é do demônio. E precisamos pedir para Deus arrancar essa mentira de nós. Resolver o nosso coração. Então, vamos lá. Então, são ventos de doutrinas que alimentam a alma, o ego, e às vezes são realidades poderosas. Ele nos faz naufragar na fé e precisa ser silenciado. Observe que Jesus, amados, ao enfrentar essa tempestade, esse vento maligno, não é, eu não me lembro se é Triton ou se é Tifon, são um dos ajudantes de Leviatã, não é? Eu não me lembro agora qual dos nomes são, né? Mas nós sabemos que são tronos de guerra para nos atemorizar. Mas Jesus, quando ele foi falar com o vento, ele usa a mesma palavra para demônios. E ele falou, emudece, cala-te. Então, é esse tipo de manifestação que precisamos ter. E aí, depois trouxe assombro no meio do povo de Deus, aqui está escrito a palavra, né? O Senhor disse a Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amado, essa passagem que eu falo, cala-te, é uma outra passagem, mas é o mesmo tipo de vento. Amém? Para nos fazer naufragar na fé. Não foi essa passagem que Deus usou, cala-te, mas ele pegou Pedro pela mão e o levantou. Veja aqui, vento que derruba a ousadia. Imagine, você está num barco e Deus fala para você, venha. E nós temos a coragem de sair do barco da religiosidade, daquele barquinho que nos limita e que não nos permite andar no sobrenatural. De repente, Deus fala assim, vou atualizar o meu poder. Ao invés de eu abrir o mar, eu vou fazer vocês andar sobre as águas. E aí, ele nos permite a ter domínio sobre as forças da natureza. Aí vem um vento contrário, e aí faz com que nós venhamos a naufragar na fé. Que foi exatamente isso. Pedro afundou. Mas olha a ousadia de Pedro. Ele saiu do navio. Não sei quantos discípulos estavam ali, se todos estavam ali. Mas quem teve a iniciativa foi só Pedro. Então, és tu? Ah, então eu quero esse trem para mim. Às vezes, nós saímos dos lugares de religiosidade. Às vezes, nós entramos numa doutrina, não em algo diferente do evangelho, mas em algo que Deus nos dá e começa a nos abrir o caminho da fé. Começamos a andar no sobrenatural e o adversário fala, você vai mesmo? Não há segurança nenhuma. Cadê o chão debaixo dos teus pés? Onde está aquilo que é concreto? Precisamos entender. A palavra de Deus é o que temos mais concreto debaixo dos nossos pés. Não há nenhum outro solo, não há outro tipo de chão que seja tão concreto quanto a palavra de Deus. Pode vir o que for, amados, mas a palavra de Deus, ela nos respalda para a vitória ou para a aparente derrota. Às vezes estamos em grande guerra, às vezes estamos num lugar de muita, muita dificuldade, mas o Senhor fala para nós, olha, estende a tua mão, veja bem, meu esposo tem um testemunho a respeito disso em relação ao pai dele. Quando nós estávamos orando pelo pai dele, o Senhor pôs uma sensação de cura, um entendimento de cura. E começamos a orar. Chegou no dia do aniversário do Alexandre, nós estávamos em oração pela vida do pai dele. O que aconteceu? Veio um demônio assim e mostrava uma calma assim no rosto, aquela sensação, aquele orgulho, aquela coisa ruim. E eu entendi que naquele dia
o adversário queria recolher, bem no dia do aniversário do pastor Alexandre. E aí nós entramos em guerra, tudo, o pastor Alexandre foi lá, falou de Jesus, eu fui lá, fizemos um altar de adoração ao Senhor, e verdadeiramente aquele homem aceitou Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nós estávamos andando na manifestação da cura. Senhor, o Senhor pode, o Senhor é, o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes, e fizemos toda a movimentação pautada na fé que tínhamos naquela hora. O último adversário a ser vencido é a morte. Estávamos pautados pela palavra. E fomos orando, orando, orando. Só que chegou o dia, um pouco... Quantos minutos? 10 minutos? Fala. Quer terminar de contar? Do quê? Do seu pai, que o senhor mudou o chip? No dia que ele morreu? É. Quer contar? Eu tava trabalhando e aí eu senti mesmo, como se estivesse trocando um chip, né? Tirando aquele chip da cura e colocando aquele chip da salvação. E, e o senhor falou comigo, seu pai morreu. E aí eu tava com um funcionário do lado, eu falei assim, meu pai morreu. Aí ele falou, seu irmão te ligou? Eu falei, não, mas meu pai morreu agora. Aí, passados uns 10 minutos, meu irmão ligou, falou que não tinha dado pro pai mesmo e tal. E beleza. E aí, junto com isso, o que que Deus me deu? Deus me deu uma palavra de Davi, quando Davi estava com aquele filho do pecado dele com Betseba, ele estava ali jejuando, orando, em pano de saco, e de repente ele vê uma movimentação estranha dos servos, e ele fala assim, morreu o menino? E os servos falam, morreu. E eles estavam com medo de falar que tinha morrido. E ele levanta, vai tomar banho, vai trocar de roupa e pede comida. E os servos estranham aquela atitude. E fala, é estranho o que o senhor fez. O senhor estava lá chorando, lamentando, agora que o menino morreu, o senhor trocou de roupa, tomou banho e veio à mesa, pediu comida. E ele responde assim, para onde ele foi, eu irei. Ele não vai voltar mais. Então, o que ele estava falando? O que eu podia fazer enquanto ele estava aqui, eu fiz, para que ele fosse curado. Mas agora o senhor já o recolheu. E agora eu preciso voltar a reinar. Tem um tempo de lamento, e quando acaba, você precisa voltar a reinar. Porque o que trouxe estranheza no coração daqueles servos? Eles acharam que Davi entraria no desespero que eles estavam. E nós precisamos entender que... aí Deus falou comigo aquele dia, agora você vai ter que escolher. Ou você vai ter uma mentalidade de servo, ou você vai ter uma mentalidade de rei. Sobre isso daí. Ou seja, o que Deus estava falando comigo? O que você podia fazer, você fez. Os 70 anos que seu pai viveu, você teve as experiências boas e ruins. Agora, uma mentalidade de servo, você vai entrar num mundo de desespero, de sofrimento, que não vai produzir nada, mas você pode entrar numa mentalidade de rei e desfrutar disso de uma forma que você vai reinar sobre tudo isso. Aleluia. Não que eu não tenha sofrido, não que eu não tenha ficado triste, não que eu não tenha chorado, mas é um lugar espiritual de cura. Você já chora curado, você já sofre curado, você já desfruta daquele momento de uma forma totalmente diferente. Não tem aquele negócio mesmo do adversário conseguir trazer todo aquele peso da sepultura. É a experiência mais triste que eu já tive na minha vida. Você está na ponta de um caixão, quem já passou por isso? Eu de um lado, meu irmão do outro. E você carregando o seu pai, é, é muito pesado. Mas eu estava curado. Chorei bastante, é triste bastante, tenho saudade dele, tenho. Gostaria de tê-lo por aqui ainda, gostaria. Ficou uma sinuca em aberto aí que nós não conseguimos jogar, às vezes pesa, mas é isso daí. Então eu estava sofrendo, mas curado. É Aleluia. um momento, é exatamente isso, de você ter uma mentalidade de rei. Então nós vamos sempre poder escolher, ou ter uma mentalidade de rei, ou ter uma mentalidade de servo. Amém? Amém. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Amados, a fé, ela transicionou para o propósito eterno de Deus. Deus tinha o propósito de nós usarmos a palavra revelada na Bíblia. Não foi uma palavra específica. Seu pai vai ser curado. Foi uma palavra a qual nós tomamos. O último inimigo a ser vencido é a morte. Pegamos o princípio da palavra e começamos a guerrear. A guerrear, a guerrear. Até Deus estabelecer o momento de levarmos a palavra para aquele homem. E foi levada a palavra com eficiência, eficácia. Pastor Alexandre, eu fiz uma parte, e adoração, para abrir aquele ambiente, para ele poder receber a palavra. Depois, meu esposo entrou, fez ali pedido para ele, vamos aceitar Jesus. Depois passou um tempo, fez um desligamento de toda a obra das trevas que ele sabia que o pai dele tinha realizado diante do adversário. E depois ele faleceu, 8/3, foi isso? 8/4. Um mês depois, 1 mês e 2 dias depois, ele faleceu.
Não foi no aniversário do Alexandre, porque ele já tinha problemas com o aniversário. Lembra que ele não gostava de comemorar o aniversário? Então, já se estabeleceu ali uma manifestação poderosa do Senhor no dia do aniversário do meu filho, não. Eu não quero que ele fique com mais esse trauma, para não depois vencer aquilo que eu faço na vida dele, que é fazê-lo existir para me adorar. Então, o Senhor tirou, deu o livramento, e ele estabeleceu uma fé que acompanha o desejo e a vontade de Deus. A tua fé precisa acompanhar o desejo e a vontade de Deus. Então, não se engane nisso, porque às vezes Deus ele muda a chave, ele tira aquele chip e coloca o outro. Nós precisamos acompanhar isso, não ficar agarrado. Ah, mas ele vai curar. Não, mas ele vai curar. E aí a mentalidade de servo se estabelece. Mágoa contra Deus. Ah, por quê, né? Não curou, né? Puxa, orei tanto, jejuei tanto. Decida. Decida entender que Deus é soberano. Se ele não curou, ele tem propósito. Então, não permita que a sua fé vacile. Eu creio que não é uma questão mudar o significado, ressignificar. Eu creio que é um nascimento. Essa palavra ressignificou, tem um pouco de resistência a ela, porque parece que estamos colocando algo naquilo que já era natural. Não, Deus fez um sobrenatural na vida dele. Ele tirou aquilo que era morte e colocou aquilo que é vida. É diferente de ressignificar. Ah, eu olhei, tem um significado diferente. Eu vou olhar de novo. Não, Deus, ele mata aquilo e coloca aquilo no lugar de vida. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, Um, não mom mascarou. um momento bem no finalzinho já, porque ele ficou depois 40 dias internado, né? E eu ligava para ele de manhã e à noite, a hora que eu abria e a hora que eu fechava o mercado. E eu ia lá 2, 3 vezes por semana em Bauru para visitar ele. E teve o dia que eu liguei, no 38º dia que ele estava internado, eu liguei de manhã e a voz dele já praticamente não existia. Sim. E eu falei para minha esposa, meu pai não tá legal mesmo, eu vou ter que ir para lá. Eu fui para lá, fiquei lá quase o dia inteiro com ele. E aí depois, isso foi na quinta e ele morreu no sábado. Mas antes, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira que eu estava lá, e ele já estava bem desfalecido, e eu tive que gritar um pouco o pai bem alto para ele poder abrir o olho e olhar para mim, e eu queria saber se ele sabia, se ele tinha uma consciência de quem estava ali. E eu falei para ele, você sabe quem está aqui? Você sabe quem eu sou? E ele fez assim com a cabeça, e eu falei, quem? E aí ele fez assim, ó. Ele não tinha força para falar, mas ele não falou só Alexandre, ele falou Alexandre Monteiro. Então, naquela hora, foi um momento mais pesado de tudo, porque Sim. ele falou assim, eu sei quem é, meu filho. Então, nesse momento, é onde você tem que ter uma convicção do Deus mesmo que você serve, porque são momentos pesados demais. Sim. Porque você está vendo o teu pai ir embora, você tem uma consciência que ele sabe quem você é, ele solta um monteiro naquele momento para falar assim, eu sei exatamente quem você é, Aleluia. e você tem que usar isso no mundo espiritual para falar, já que você sabe quem eu sou, nós vamos sair desses ambientes. Aleluia. E depois é interessante porque depois da minha ida a Atibaia, a gente foi fazer alguns procedimentos de oração um tempo, e eu creio assim que o embate que eu tive no 7º ou 8º dia de oração, eu achava que eu não ia nem conseguir cumprir os 21 dias, porque estava uma resistência muito grande. E naquele momento que eu estava orando e aquela resistência toda ali, e eu comecei a orar, falei, Senhor, eu preciso passar por isso, parece que era uma coisa que formava na minha frente, como aquelas geleca, não era uma coisa que grudava, era uma coisa à base de água, como aquela geleca mesmo que criança brinca. Mas eu não conseguia passar, e eu tinha que exercer muita força para passar aquilo, mas já tinha outra, e já estavam se formando mais, então eu não ia. E dentro desse ambiente, dessa resistência, de repente eu vi um circo muito negro, um negro que eu nunca vi na Terra, um negro que, se existe, eu nunca vi. E aí eu comecei a orar, mas aí eu entrei num desespero mesmo. Eu comecei a gritar demais, chamando pelo pai, pelo meu pai mesmo, por Deus.
e falando que eu precisava ver aquilo, precisava saber o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo. E daqui a pouco Deus me leva para dentro desse circo. E está o mesmo negro. E eu comecei a clamar ali, Senhor, eu preciso ver. E eu comecei a ouvir movimentos, mas eu não via nada, porque era um negro muito denso. E naquilo que eu comecei a orar, falar, pai, me mostra, eu preciso ver, eu preciso ver. Aí então se levanta, acho que minha mãe primeiro. A minha mãe se levanta e ela era uma peça, acendeu uma luz só em cima dela, e ela se levanta e ela fazia parte de uma engrenagem que estava funcionando. E eu via do lado dela aqueles dentes de engrenagem, como se fosse uma máquina mesmo. E eu comecei a orar ali, me arrepender pelos pecados dela, e ela some daquela engrenagem. Mas a máquina continua funcionando. Depois eu vejo o meu avô, e eu, da mesma forma, aquelas marcas, e eu comecei também a orar, repreender, e ele também some. E a máquina continua funcionando. E eu não via mais ninguém. E daqui a pouco aparece meu pai, não como uma peça de engrenagem, mas ele estava como um regente, como um maestro. Ele regia todo aquele funcionamento. E ali, eu fazendo aquele arrependimento, nesse momento, aquela máquina para de funcionar. Aquelas engrenagens param de funcionar. E aí Deus me leva no fundo, no canto desse circo, e tem uma boca, como se fosse aquelas bocas de garapeira, que aquela engrenagem ela produzia aquele líquido que formava lá as pastilhas de resistência à minha oração, à minha vida, ao meu avanço. E aquilo então está caindo só um pouquinho no balde, o balde estava só um fundinho, e eu percebo que aquilo está acessando e acabou. E eu creio que dali para frente houve assim um romper muito grande na minha vida espiritual. Eu pude avançar muito, porque existiam realmente reivindicações no mundo espiritual, geracional, muito forte. Sim. Marca de perversão sexual, de abusos, assassinato, desonestidade. Era um geracional pesado, Sim. como é no seu também. Então, eu creio que naquele momento foi muito importante Deus poder me dar esse entendimento para tirar a regência desse nível de autoridade. Porque meu pai, ele era mesmo, ele tinha essa marca. Em açougue, por exemplo, ele era um maestro. Ele fazia ali como as pessoas funcionarem. Ele tinha uma habilidade muito grande no ensino. Se ele te falasse uma coisa uma vez, você aprendia, mesmo porque ele também trazia uma autoridade tão grande que você prestava atenção no que ele estava falando. Porque a consequência da desatenção com o meu pai, ela não era boa. Então, você sabia que se ele falasse algo e você não prestasse atenção ou não executasse daquela forma, teria consequência. Que é o que, infelizmente, a gente vê a geração perdida hoje. A gente vê as gerações hoje, elas não prestam mais atenção no que as pessoas estão falando. Por quê? Porque não tem consequência. Se elas fizerem certo ou errado, não está mudando mais nada. Porque as vozes de autoridade estão fracas. As vozes de autoridade, elas não cobram mais, elas não posicionam mais os liderados para falar, não, mas eu te ensinei isso. Se meu pai ensinasse a serrar um pernil e você fosse serrar, porque o pernil ele tem aquele fêmur, que é bem no meio do pernil ali, então se você já deve ter visto um pernil serrado errado em algum açougue que você foi, e aquele fêmur inteiro serrado bem no meio, então fica aquele pedaço de carne com aquele osso, coisa mais feia, atravessada de fora a fora. Mas se você souber serrar um pernil, você serra ele, você vai vender aquele osso do mesmo jeito, só que ele sai em rodelinhas bem no meio do pernil. Aquelas rodelinhas você divide um pedacinho de osso para cada pedaço daquele de carne e você serve todo mundo bem. Então, se você, depois do ensino dele, você serrasse isso errado, aquele osso atravessado, era praticamente um apocalipse. O mundo desabava no açougue, que você não tem noção. Só que isso traz o quê? Trazia o quê? Eu preciso prestar atenção. Então, assim, então tinha essa regência, esse maestro, tudo isso regia a minha vida em muitas coisas, que Sim. precisou ser limpo também, em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que dentro daquilo que é do reino do Espírito, existem barreiras e grilhões geracionais na nossa vida. E se nós entrarmos por um caminho de negligenciarmos isso, nós poderemos ficar presos muito tempo, não é? Então, voltando aqui, não desconsiderar o que você já alcançou. Talvez alguns ali dentro do barco falam, ih, afundou.
Mas quem teve a ousadia de ir até aquele lugar? Então, não desconsidere o que você já alcançou. Fique firme, se alegre, tenha momentos de celebração com aquilo que você já conquistou. Cubra isso com o sangue de Jesus e não permita que ninguém roube, não é? Em nome de Jesus. E a segunda coisa, Jesus fala para ele, por que duvidaste? Dupla, o que era a palavra duvidar no grego? Dupla embocadura, como um rio. Então, o rio vai embocando, no caso, em um lugar só. Só que aí, no caso, a dúvida, ela parte aquilo que jorra. Então, precisamos ter esse entendimento. A dúvida, ela vai trazer o que na nossa vida? Um pensamento duplo. Ela vai trazer, como se, aqui também coloquei, como uma espada de dois gumes. Você não sabe muito bem se você quer, você fica cocheando em dois pensamentos. Você não sabe o que você quer. E, às vezes, o cochear ou duvidar está na parte da definição. Você, ao invés de você ter aquela certeza que Deus é Deus, como o povo lá de Elias, nós não temos certeza que Deus é Deus. Então, a dúvida é exatamente isso. Nós não sabemos quem é a quem nesse lugar. Então, aqui precisou, olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando essa revelação veio, aí o povo pôde acreditar que ele tinha poder sobre as forças da natureza, como Moisés o teve lá, debaixo do cajado de Deus, o poder de vencer o mar fechado. Então, o Senhor está querendo hoje remover toda dúvida. Uma coisa que Deus tem falado, me apresente como um Deus grande, me apresente como um Deus todo-poderoso, e eu tenho me esforçado a fazer isso. Primeiro para mim mesma, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus todo-poderoso, ele pode todas as coisas, ele está interessado, ele tem um amor cabal. O amor dele não é uma falação, não é um amor de mentira, não é uma falácia, não é um amor que não foi demonstrado, não. Ele demonstrou amor ao enviar o Cristo vivo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então, se ele entrega Jesus, eu preciso entender que ele é um Deus grande o suficiente para ser responsável por aquilo que ele me deu, que foi o livre-arbítrio. E ele se responsabilizou por essa liberdade que ele deu para mim e para você. Ou seja, o filho dele foi esmagado na cruz. Mas ele falou, eu vou ser amado por aqueles que quiserem. Ninguém vai ser uma marionete na minha mão. Então, isso é muito tremendo da parte de Deus. Eis aí a grandeza do nosso Deus. Quando ele apresenta vida e morte, quando ele apresenta afunda na água ou fica andando sobre as águas, nós temos que decidir. Não podemos duvidar. Deus é grande. Amém? Uma vez eu ouvi o apóstolo Rina falando a respeito de que a fé que Pedro teve foi curta, ela não foi pouca, não foi pequena. Nesse sentido de pequena no sentido de tamanho, mas ela foi pouco extensiva. Então, ele precisava continuar com uma fé um pouco mais longa, mais perseverante. Então, em nome de Jesus, não pare no meio do caminho. Não é tempo de parar no meio do caminho. Tenha uma fé perseverante. Eu vou até o final. Eu vou até o final. E Deus vai me dar o hino da vitória. Amém, queridos? Então, essa é a parte desse vai exata. E o decreto é, verdadeiramente tu és filho de Deus. Nós precisamos... Pode ir? Essa parte de Pedro, ele estava... aconteceu exatamente aquela parte com ele, porque ele faz uma pergunta específica. Se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. E Jesus falou, vem. Quando ele foi e andou, então ele tinha certeza que era quem? Que era Jesus. Sim. E por que ele afunda? Porque a alma dele não foi conquistada para aquilo. E quando vem o vento, pega o Pedro natural. Não vem aquele Pedro que tinha perguntado se és tu. Aquele Pedro que tinha perguntado se és tu, era um Pedro no espírito. Sou eu. E ele anda. Mas quando vem o vento, pega ele não preparado, não conquistado na alma. Sim. Então tem coisa que você precisa passar imediatamente para a tua alma. Você precisa educar a tua alma no ambiente que você entrou no espírito imediatamente, porque você vai precisar disso instantaneamente. Sim. Então, se você demorar para transferir isso para a tua alma, você pode ter problema. E é onde nós falamos muitas vezes, pastor, eu tinha certeza que era de Deus, Deus tinha me direcionado a fazer isso, eu tinha o entendimento e eu fui lá aplicar e não deu certo. Por que não deu certo? Porque você se esqueceu de levar a tua alma junto. E a tua alma não está preparada para certos embates. Se você não transferir para ela, falar assim, alma, agora é o seguinte, nós vamos andar sobre as águas. E ela vai ficar louca. Porque a alma não tem suporte para isso, se você não alimentar. E você vai ter que falar para ela, alma, nós vamos andar sobre as águas. Jesus está mandando, vamos. Aí ele ia andar, ele ia correr, ele ia poder fazer o que ele quisesse. Como ele não
percebeu esse ambiente e andou na água, no Espírito, quando o vento levanta, o Espírito dele continuou em Jesus, mas a alma foi para o vento e ele começa a afundar. Então, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus está fazendo. E a respeito de autoridade, de falar, de exercer, cuidado. Nós temos que tomar cuidado quando nós estamos em posição de autoridade, porque o silêncio pode matar uma geração. Sim. Nós atendemos uma moça que ela fala assim, eu sou, tipo assim, rebelde, eu resisto, eu dou contra, mas quando me corrigem, eu gosto. Eu gosto de ser corrigida. Sim. Eu sinto falta disso. Tem pouca gente que me corrige. Por quê? Geralmente, quando você pega alguém muito exasperado, muito agressivo, você tem medo de corrigir. Porque Sim. você fala, vai brigar, eu vou só orar. Aí você espiritualiza a carne. Sim. Não, eu vou só, pastor, eu estou só orando e Deus vai fazer a obra. Deus não vai fazer a obra se for você que tiver que falar. Então, essa moça, ela precisa ouvir de alguém, ó, tá errado isso daqui. E hoje ela tem uma confiança muito grande nas nossas vidas, justamente porque nós não a tememos no que ela é na carne. Nós a respeitamos no que ela é, como não estar tratado, mas nós a tratamos, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, vai por aqui, aqui você é isso, aqui você é aquilo, e hoje nós conquistamos a confiança dela. Sim. Tem particularidades da vida dela que ela fala assim, ó, eu estou falando só para vocês, nem os meus pais sabem. Porque nós conquistamos isso no coração dessa moça, e corrigindo, não alisando. Então, por que que João Batista atraía uma multidão para o deserto? Porque ele tinha uma palavra branda? Porque ele estava falando assim, vem para cá, eu amo todos vocês, Jesus vai vir, ele é maravilhoso, filhinhos. Não, raça de víboras, arrependei-vos, vocês são isso, mas aquela geração precisava disso. Aquela geração precisava escutar uma palavra de alinhamento, uma palavra que confrontasse o pecado delas. Aquela geração precisava ouvir uma palavra que tirasse ela daqueles ambientes onde todo mundo estava falando a mesma coisa. Peca, adultera, rouba, mata, faz a bagunça que se quiser, tá tudo bem, somos todos iguais. Quando aquele mundo espiritual se abre no deserto, as pessoas então começam a sentir aquela frequência daquela voz chamando ao arrependimento. E elas querem isso, e elas começam a ir. E ouvem, são batizadas, se convertem, seguem a Cristo depois. E você precisa ser essa voz que traga uma outra frequência. Aleluia. Se você tem qualquer tipo de autoridade na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, seja uma voz que traga uma frequência diferente da que todo mundo está falando. Traga uma frequência de alinhamento, de autoridade, onde você vai falar, tá errado isso daí, é por aqui o negócio. Sim. As pessoas estão esperando isso. As pessoas estão esperando a tua voz. Deus abençoe, irmão. As pessoas estão esperando e estão precisando ouvir uma voz que as direcione para tirá-las desses ambientes onde está todo mundo falando a mesma coisa. Sim. E elas não têm saída. Por que que essa moça falou assim, eu gosto que me corrija? Porque ela quer saída. E ela tem saído de lugares. Porque a correção tira a pessoa dos buracos. Agora, se você ficar alisando o pecado dela e espiritualizando isso, eu estou orando, mas não está funcionando. Então, ore, mas confronte. Ore, mas ensine. Ore, mas traga uma palavra. Ó, é por aqui, você está errada nisso, você está errado nisso. Em nome de Jesus, que o Senhor te capacite a ser uma voz profética nos ambientes que você tem que exercer isso, para que você não mate uma geração. Sim. Amados, aqui a palavra de Deus diz assim, ó, não retenha a espada do sangue. Então, tem sangue impuro, tem sangue morto, não retenha a espada do sangue. Amém? Porque isso vai trazer, com certeza, libertação. E veja bem, existe um princípio, através de não reter a espada do sangue, que vai ser aquele que a pessoa ficará injustificável diante do Senhor. Porque ela vai falar, mas ninguém me avisou. Aí o Senhor vai chamar o anjo do vídeo e do áudio e vai falar, mostra para ela aí. Pastora Fátima, pastor Alexandre, falaram para você que você estava errado. O Senhor levantou tal pessoa para falar para você que você estava errado. Olha, outra pessoa foi levantada. Então, somos instrumentos da justiça de Deus da terra, para que depois, no dia do juízo, aquela pessoa não venha dar as suas desculpas sem nenhum argumento, como se Deus não tivesse a protegido com a verdade. A palavra de Deus diz assim, amados, muito sério, por não darem crédito ao amor da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro, para que se
crescem na mentira. Olha o que Deus fala. Porque não deram crédito ao amor da verdade. Então, a verdade tem amor. A verdade liberta, a verdade cura. Então, se a pessoa não der crédito à verdade que saiu da sua boca, não é mais da nossa parte. Esse sangue não estará nas nossas mãos. Me lembro que uma vez, quando eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, agora você é injustificado, indesculpável diante de Deus, porque eu estou falando para você do plano da salvação. Ele ficou muito bravo comigo, pulou dessa altura, ficou nervoso. Você não tinha direito, você não isso, você não aquilo. Se falar isso para mim, agora como que eu vou fazer? E lá, 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 lá. Aí eu falei para ele, então, na mesma pregação, eles falaram que se eu não falasse para você, eu estaria com seu sangue na minha mão. Agora eu já falei. Então, é com você. Entende? Não retenha a espada do sangue, para que esse sangue não esteja sobre a sua mão. Em nome de Jesus. É sério e é de muita responsabilidade essa palavra, em nome de Jesus. Aí depois, então, qual é o decreto? O decreto é, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus, ele quer dar sinais para nós. Quando ele falar, venha, nós temos que ir. E pedir para Deus uma fé mais longa, mais comprida. Amados, e hoje nós vamos falar de Arissai, o leão que levanta as bandeiras, e amanhã, junto com o Dalfon e o Aridai, aí fazemos todo o decreto. Amém? Porque senão não vamos conseguir alcançar a aula do apóstolo, não queremos entrar atrasados. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos para o próximo agora, Arizai, leão da bandeira da derrota. Você quer começar falando a respeito de Noemi? Aí depois eu só acrescento alguma coisa. Então, de Noemi, ela tinha uma bandeira muito forte de morte, né? Sim. Então, quando ela argumenta com Orfa e com Ruth, ela está argumentando exatamente por causa dessa bandeira. Essa bandeira estava fincada no coração dela como uma marca de morte, de fracasso, de destruição. E nós temos aprendido que nós precisamos deixar os mortos e as mortes para trás. Então, nós entendemos que Noemi ela estava voltando para casa, mas ela estava deixando os mortos porque ela não ia carregar os ossos, mas ela estava levando as mortes para casa. E isso daí foi a marca que ela quis passar para a Orfa e para a Ruth. E para a Orfa aceitou isso. Sim. Ela entra nessa atmosfera de sepulcro, de sepultura, de morte, e ela não volta, ela se perde, ela volta. Mas Ruth, ela fala assim, aonde você for, eu vou. Então, ela insiste em ouvir, apesar da voz da amarga, apesar daquela voz da amargura, que Noemi estava falando, não me chame agradável. Não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amarga. Por quê? Ela estava com a bandeira da morte, e a morte é amarga. Sim. A morte é uma amargura. E ela então falava daquele lugar espiritual. E ela argumentava, e os argumentos dela eram muito fortes. Eu não vou ter filho, mesmo que eu tivesse, se você esperar crescer para você casar, eu não tenho mais nada para te oferecer. Vai embora. E Ruth foi, onde você for, eu vou, onde você morrer, eu morro, seu Deus é meu Deus, sua terra é sua terra, eu vou, eu vou, eu vou, por quê? Ruth conseguiu romper a atmosfera das mortes. Ela fez tudo o que ela podia. Ruth estava reinando, exatamente como Davi. E Noemi estava sendo serva, justamente como aqueles servos achavam que Davi tinha que ser. Você não vai ficar preso nisso? Agora você vai tomar banho, comer, pedir comida, ficar limpo, voltar a reinar? Seu filho está lá, morto. É exatamente isso que Noemi fez. Ela ficou naquele ambiente de serva. Ela ficou presa naquele ambiente. Mas Ruth não. Ruth já estava reinando sobre aquilo. Nós fizemos tudo o que nós pudemos a respeito dos dois, de Malom, de Quilion e de Elimeleque. Nós fizemos tudo, o teu marido, para o meu marido e para o meu cunhado. Agora vamos embora para casa, vamos em paz. Vamos deixar os mortos e as mortes para trás. Vamos seguir adiante em busca da vida. Vamos seguir adiante em busca daquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo novo para nós. Não vamos carregar a morte de volta para casa, porque já é uma jornada difícil a gente voltar. Já é algo complicado. Nós já estaremos enfrentando muitas coisas, mas é possível nos desvencilharmos das mortes. Então Deus tem nos convidado. Deixa para trás as suas mortes. Não deixe que esse inimigo coloque as bandeiras de fracasso, de morte nas nossas vidas, e nós caminhamos sempre debaixo disso. Irmão, você já resolveu isso, irmão, você já resolveu isso. Pelo amor de Deus, deixa isso para trás. Isso não pode te reger mais. Coloca um ponto final nessa história. Pastor, eu não consigo deixar isso para trás, isso dói muito. Você precisa conseguir. Eu não estou desprezando a tua luta, mas eu estou falando para você assim, ó, é possível. Pega essas marcas de destruição, essas bandeiras, e arranca isso.
Como aqueles filmes mesmo que a gente vê que as pessoas invadem o território do outro, arranca a outra bandeira e finca dele. Aleluia. Então entra nesse território de amargura, de morte, de tristeza, de destruição, arranca essa bandeira e finca a bandeira de Cristo. Fala, agora aqui tem um novo reinado, aqui agora tem um novo Senhor, aqui agora tem um novo comando, aqui tem um novo domínio, eu vou fluir diante dessa marca. Eu estou voltando para casa, eu quero voltar liberto, eu vou construir uma nova história, eu tenho um novo trajeto, eu tenho outra coisa para viver. Mude a tua história. Aleluia. Noemi estava voltando para casa, mas querendo escrever uma história antiga, uma história rançosa, uma história cheia de morte, cheia de sofrimento. As marcas desses meninos aqui, o significado dos nomes, queria seguir a vida dela. Doente, triste, enfraquecido, que quer dizer malom, quilion, desfalecimento, aniquilado, destruído. Então essas mortes queriam seguir, porque eram filhos que ela estava deixando para trás. Eu não estou falando para você que é fácil, que é de qualquer jeito, mas é algo a ser conquistado no Espírito. Sim. É algo a ser gerado em Deus. Eu não quero mais ser seguido por isso, porque eu fiz tudo pelo meu filho. E ele morreu. Agora eu vou deixar o morto e a morte para trás. Eu vou deixar para trás a doença, a tristeza, o enfraquecimento, o desfalecimento, a aniquilação, a destruição. Você precisa deixar isso para trás. Não leve isso para o teu futuro. Não leve isso para a tua próxima etapa. Rompa com isso. Jesus. Vença isso. E entre no novo de Deus, nova também. Aleluia. Odres novos para receber vinho novo. Porque senão nós não vamos suportar. Vendo o vinho novo, o odre é velho, não aguenta a fermentação e estoura. Sim. Então, odre novo, vinho novo, e vão um conservando o outro. Sim. E aí é uma bênção. Então, Noemi, ela estava justamente debaixo dessa manifestação. Aleluia. De morte, de levar isso. E nós precisamos, então, arrancar todas essas regências aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero abordar agora o nome do marido de Noemi. O nome dele é Elimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei. Só que quando teve uma necessidade, será que ele perguntou ao Senhor que ele deveria sair da terra de Judá, que quer dizer louvor, louvado, seja louvado. Quer dizer adoração, o lugar onde a presença de Deus está, habita e que nos faz férteis. Será que a seca, a fome, o que estava naquele lugar, foi o que regeu a vida dele ou foi o Senhor que falou? Porque não é estranho que ele vá para uma terra chamada Moabe e perca a vida dele e os filhos? Então, parece que a escolha de Elimeleque não foi uma boa escolha. Ele estava com o nome, meu Deus é rei, mas ele não estava com o reinado de Deus na vida dele. Então, precisamos fazer boas escolhas, porque ali os filhos deles definharam e morreram. E ele deixou para trás 3 viúvas. Olha a tragédia. Às vezes você e eu temos espalhado muitas mortes por conta das nossas próprias escolhas. Esse tipo de demônio aqui, Arizai, ele é o leão da bandeira, ou seja, ele é leão que conquista território e fica a bandeira do fracasso, e ele vai apontando depois para vocês aquelas realidades. Então, nós colocamos assim, são bandeiras, emblemas, insígnias, marcas hasteadas. Aquela bandeira fica tremulando diante dos nossos olhos. E aí, são territórios conquistados pelo adversário. E é como o pastor Alexandre falou, tem um território que está conquistado ali pelo adversário por conta do fracasso que você e eu passamos, mas o Senhor falou, eu tenho uma nova história para você. Eu estou no tempo do Purim. Eu estou em tempo de mudança de sorte. O lançar as sortes, agora sou eu que estou lançando. Eu tenho o meu espírito dia após dia para que você vença todo dia mal. Eu tenho uma movimentação do meu tempo eterno a teu favor para te tirar dos ciclos de repetição. Sejam eles diários, sejam semanais, sejam anuais, não importa, sejam mensais. Eu tenho a favor do meu reino que está derramado sobre a sua vida. Você quer dizer que eu sou o teu rei? Então reine direito. Chega de envergonhar o nome de Jesus através de uma vida sem reinado. Eu sou de Cristo, mas o que esse Cristo está fazendo sobre a tua vida? É como o pastor Alexandre fala a respeito de quando ele chegou lá em Atibaia e foi confrontado ali pelo apóstolo Joséir. Onde está o teu Cristo que reina? Ah, mas Deus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador e é o meu rei. Sim, ele é teu rei. Onde está o teu reinado? Por que você não está governando em nada? Porque o rei não estava sendo aplicado. Até tinha conhecimento dos ditames do reino, dos protocolos do reino. Quanto conhecimento, quanta revelação, quanta palavra que a gente ficava assim, ó. Da onde é isso, Jesus? Que revelação que está? Mas não havia uma aplicação. E eu falo da minha vida também. Quanta revelação que eu não apliquei.
Ah, ela é intercessora. Ah, ela é isso, é libertadora. E quanta libertação eu apliquei na minha vida, a ponto de ficar tão cativa em cativeiros tão profundos, porque não apliquei os princípios da palavra de Deus. E princípio quebrado nos quebra. Então, nós precisamos entender, amados, que o Senhor está falando para você. Você tem na tua boca que eu sou o teu rei, então age de acordo com o reinado que eu coloquei na tua mão. Cadê o cajado? Cadê a autoridade? Cadê a manifestação do poder da palavra de Deus? A minha palavra é espírito e vida. Então, você não tem desculpa para não reinar. A desculpa pode estar em alguns pontos. O engano e a autoimagem. Às vezes não queremos reinar por causa da nossa autoimagem. Ah, mas vai ficar chato, né? Ah, mas vai ficar ruim, né? Ah, mas e aí? O que a pessoa vai pensar de mim? Deixa pensar, porque ela vai pensar de qualquer maneira. Ela vai pensar de você de qualquer maneira. Se eu aparecer aqui com o cabelinho todo arrumadinho que nem está hoje, viradinho para cima, fazendo coisas diferentes, as pessoas vão pensar. Se eu aparecer com o cabelinho liso, as pessoas vão pensar, nossa, mas ela arrumou o cabelo hoje, tá liso? As pessoas vão pensar. Sabe por quê? Porque nós não podemos agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Então, se levante para agradar o Senhor teu Deus. Deixe de negociar a tua unção por causa da aprovação humana. Em nome de Jesus, saia desse lugar. Então, o adversário, ele apresenta os territórios conquistados. Tá vendo? Isso aqui eu conquistei. Tá vendo teu filho na droga? Eu conquistei. Tá aqui, tá na minha mão. Quando o Senhor te falar, solta ele. Ah, não tem como Satanás não soltar. Então, vamos aprender a reinar de acordo com aquilo que Deus está falando conosco. Talvez a tua batalha demore tempo. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É assim. Mas, às vezes, do tipo de guerra que estamos lutando, às vezes essa noite não é só um dia. São vários dias, às vezes vários anos. Mas o Senhor está prometendo, haverá um sol de justiça que vai levantar sobre você. Então, aguarde. Aguarde com uma fé perseverante. Uma fé... Hã? Ah, uma fé perseverante, com uma fé firme, com uma fé incansável. Deus falou, persiga. Deus falou, segure. Deus falou, se manifeste de acordo com aquilo que Deus falou. Não seja como Lia e Raquel, ou Jacó, que não ministrou a palavra da promessa, aquele coração daquelas mulheres, para que elas entendessem que elas faziam parte do grande plano de Deus de trazer a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel na terra. Não vamos ser ministrados pelo esquecimento da promessa. Deus falou, segure a palavra e caminhe com ela. É o mais concreto que você e eu podemos carregar e ter na nossa vida. O chão mais firme que eu e você temos para pisar é o poder da promessa que Deus fez. Quando chega a hora e vai mudar a circunstância, Deus tira o chip e coloca outro. No meu caso, quando eu falei para Deus, Deus, vou deixar o meu marido hoje, vou guardar a roupinha aberta, já contei várias vezes. Deus falou para mim, você estará por sua conta e risco. Mas quando chegou o tempo de Deus executar juízo sobre a vida dele, ele falou para mim, o que você decidir, depois desse encontro, eu estou com você. Amém, queridos? Nós precisamos ter esse discernimento de que Deus, ele é conosco. Aí depois, a realidade versus a verdade de Deus. Não é porque Satanás tem uma bandeira de vitória hasteada diante do teu nariz que nós precisamos acreditar que aquilo é verdade. Isso é mentira. É, pastora, mas é real. O meu filho está nas drogas, a minha esposa está em adultério, o meu esposo está em adultério, nós estamos passando por necessidades, nós estamos em problema ministerial e financeiro, o adversário está fazendo um monte de ameaça contra o nosso ministério. São reais, pastora. Quero te dizer o seguinte, essas manifestações subsistem à verdade de Deus? O que Deus falou a respeito das circunstâncias e situações? Eles podem sucumbir ou não diante das realidades de Deus? Quem vai fazer as realidades de Deus e as verdades de Deus funcionar é você e sou eu. Deus não vai vir do céu para fazer as verdades dele funcionar. Jesus, quando ele passou na terra, ele viu muitas realidades. Ele viu leproso, ele viu paralítico, ele viu cego. Ele viu uma cidade inteira macumunada com os demônios da imundícia, que é a parte do gadareno. Ele viu realidades, assim, diante dos olhos dele. Mas ele tinha comandos. Ele tinha comandos do céu. E é isso que ele está esperando que nós tenhamos. Comandos do céu para governar na terra. E é por isso que nós precisamos sentenciar tudo isso aqui. Não vamos fazer hoje, vamos pegar lá o Aridai amanhã e vamos pegar o Dalfon amanhã. Em nome de Jesus. Que ele manifesta decretos, o outro manifesta términos de situações. Aí ele fala, isso aqui você não transpõe mais, que é o caso de Noemi. Situação, ponto final. Amém, querida. Vá com Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Então,
São lugares onde ele coloca pontos finais na nossa vida. Ele fala, você não vai nunca mais se reerguer disso. Era o que estava em Noemi. E outra circunstância, onde o ponto final está muito bem estabelecido diante dos nossos olhos, mas ele subsiste, a palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai vir como fogo devorador, purificador, e vai queimar aquilo que está segurando as nossas vidas nesses lugares de trevas e de morte. Amém? Então, amanhã faremos os decretos e eu creio que o Senhor operará nas nossas vidas, se mantivermos a nossa fé nele e acreditarmos que aquilo que Jesus fez é a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Amém. Uma vez a gente estava no açougue, eu tinha uns 12 anos, provavelmente, e estava o açougue fechado, estava só eu e meu pai conversando, e a gente estava assim, entre o balcão e a mesa, e o ventilador bem em cima da minha cabeça, aqueles ventiladores antigos, de 40 e poucos anos atrás, era só ferro, umas pás pesadas, e a base dele era uma base bem pesada, não é que nem hoje, que não... Hoje já vai machucar um desse, mas naquela época seria bem complicado. Sim. E eu estava conversando, meu pai estava até longe de mim, e aí eu vi, ele só olhou para cima e falou assim para mim, sai. Peguei e saí, o ventilador caiu bem onde eu estava. E hoje eu tenho visto uma geração letárgica. Nós estamos letárgicos para obedecer. Nós estamos morosos para acatar os comandos. Tem muito questionamento, tem muito porquê, tem muito... Mas, por que que eu tenho que sair? Se eu falasse para meu pai, não sei se eu estaria aqui. Se eu falasse para meu pai, por que sair? No por, ia cair um negócio na minha cabeça. Então, nós precisamos entender que nós temos que dar comandos e orar para que as pessoas aceitem imediatamente. Não por causa da nossa autoridade, mas porque é risco. Sim. Se você está falando para a pessoa, sai, sai. Se o apóstolo Éder falar para mim hoje, sai, sai. Sim. Não vou ficar por quê, mas aonde, do quê? Porque ele é meu pai e ele está vendo o que eu não estou vendo. Depois eu até posso conversar com ele sobre, mas no primeiro momento eu tenho que sair. Então, se você está debaixo de uma autoridade, se você está debaixo de uma paternidade, de um pastoreio, tem seu pai, tem sua mãe, figura de autoridade que você sabe que te ama e que quer falar para você, sai, se movimenta imediatamente, sai, em nome de Jesus, porque você está correndo risco, eu estou correndo risco. E essa letargia em obedecer pode nos matar. Sim. Essa letargia em fazer com que a gente se movimente pode nos trazer sequelas para sempre na nossa vida. Então, quantos comandos que eu recebi depois dentro do evangelho que eu fiquei, por quê? Não gosto, não quero, não vou, não faço. Irmão, lamentável. Sim. Você vai passar por problema. Sim. Então, seja pronto para obedecer, em nome de Jesus. Amém? Domingo, então, culto às 6 da manhã, em nome de Jesus. Prepare uma mesa na tua casa, uma festa. Nós vamos estar encerrando essa festa do Purim. Prepare a tua oferta. 6 da manhã vai ser o culto aqui na igreja, no presencial, e já será transmitido para fazermos o encerramento. Aí não teremos o culto das 19 horas. Amém? Amém. Amanhã, quinta-feira, a irmã Dirce estará trazendo a palavra, também dentro dessa linha de raciocínio aí, dentro desse tema do Purim, em nome de Jesus. Ore por ela. E por hoje é isso daí. O homem já mandou o link aqui, o homem está voando, hein? Vamos embora. Então, Deus abençoe. Shalom, está encerrado. Shalom. Em nome de Jesus. Shalom. Glória a Deus. Amém.